Fala aí, nerds, como é que vocês estão? E hoje vamos comentar um pouquinho aí sobre a série Duster, né? A nova série da HBO, que é encabeçada pelo J.J. Abrams e pela Latoya Morgan, que traz também aí o Josh Holloway como protagonista e a Rachel Wilson ao lado dele. Mas antes disso, de comentar o que eu achei sobre a série Duster, a vinheta. Duster é a nova série da HBO e logo de cara ela chama a atenção por quem tá por trás dessa série, né? Como eu falei no começo do vídeo, J.J. Abrams, o mesmo aí responsável por Lost, e Latoya Morgan, roteirista de The Walking Dead, trabalham nessa série, né? Encabeçaram essa série. E no elenco a gente tem aí o Josh Holloway, que muita gente conhece aí, lembra dele como Sawyer, né? Aí Lost ao lado de Rachel Wilson, que fez aí This Is Us e I Love Victor. Desde o primeiro episódio já dava pra perceber que a série ela se inspira muito nos filmes policiais dos anos 70, né? Eu diria que até um pouco tem até um pouco de um toque de Tarantino, tanto na parte da estética, na pegada mais suja e estilizada. Duster começa com temas muito interessantes, com uma trama muito promissora e se propõe a abordar questões como racismo, a redenção e até mesmo uma resistência feminina bem forte, representada pela personagem da Rachel, que vive a primeira agente negra do FBI. Como eu havia dito, a série ela se inspira muito e ela bebe muito da fonte dos anos 70 aqui. Isso ajuda demais na ambientação. A fotografia ela é quente, tem aquele visual de estrada, deserto, carro antigo. Tudo isso com uma sensação de nostalgia muito presente na série. A gente soma isso agora ao protagonista Jim Ellis, que é vivido pelo Holloway, né? Que aqui é um cara super carismático. E do outro lado a gente tem a Nina Reyes, que é a primeira agente do FBI, que já conquista a gente logo de cara porque ela compra uma briga interna, né, dentro do próprio sistema e que ela vive também numa época que é extremamente racista, né? A ideia central da série aqui, segundo a própria Latoya, é de unir duas pessoas quebradas que têm alguns traumas no passado e que mesmo sem perceber eles buscam algum tipo de redenção, né? E essa proposta funciona, mas tem um certo problema aí, que é o roteiro e não aprofunda tanto esses motivadores dos personagens. Por exemplo, o Jim aqui ele trabalha para a máfia local e o que move ele para essa busca de redenção é a morte do irmão, né? Que ele achou que tinha sido um acidente e que depois ele vem a descobrir aí que não é bem assim, né? Já a Nina tem o pai assassinado aí pelo chefão da máfia, né? Também é o grande vilão assim da série, que a gente pode dizer assim. Só que esses traumas aqui eles são só citados, né? Eles nunca ganham uma certa profundidade emocional que precisava para realmente justificar essas viradas de chave, né? Essas ações dos personagens. E aí, quando a gente tem as mortes desses personagens lembradas, né, durante os episódios, a gente fica com uma sensação que falta peso, né? A gente até aceita essas motivadores de início, porque o ritmo da série ela é muito boa, né? O ritmo ele começa muito bem, ele é bem ágil esse começo da série, tem bastante ação, só que ao decorrer dos episódios, quando a gente para pra pensar, fica aquela sensação de que os dramas centrais aqui não foram tão bem desenvolvidos. Por outro lado, aqui, a estética da série eu considero assim um show à parte, né? A direção de arte, a fotografia e até mesmo a trilha sonora, assim, a trilha sonora é magistral nessa série, né? Elas andam muito bem juntas aqui. É muito gostoso você revisitar essa época, principalmente quando tudo é feito aqui com muito cuidado. Isso inclusive até ajuda bastante quando o roteiro ele dá algumas derrapadas e o ritmo dá uma desacelerada. Só que aí vem um outro problema da série, que é a sensação de que o roteiro parece não confiar na própria trama. O arco central aqui ele logo de cara parece ser muito promissor e ele seria, assim, na minha opinião, suficiente para segurar a temporada inteira. Mas o que acontece é que a série ela começa a se perder com várias subtramas, algumas até que eu considero bem pouco interessantes e que acabam tirando um pouco do foco dessa narrativa principal. Isso
dilui o impacto da história e o que sobra aqui são algumas cenas de ação que, apesar de não serem tecnicamente incríveis, eles até ajudam a manter um certo dinamismo na série. Nesse ponto, a série se escora demais na estética e nessa sensação de nostalgia que ela entrega dos anos 70. Agora, falando do elenco, Josh Holloway e a Rachel Wilson, aqui eles têm uma ótima química. Eles não contracenam tanto assim durante a temporada, isso fica mais pra parte final, mais pro desfecho final, mas quando eles dividem a cena aqui, isso funciona muito bem, né? Os dois eles funcionam muito bem. Eles aqui são personagens carismáticos, eles são bem construídos e mesmo que não tenham aqueles grandes momentos dramáticos, eles têm presença. Eles são personagens que fisgam sua atenção, né? Então eles têm muita presença em cena. E como eu disse, esse carisma ele segura muita coisa nessa série. A verdade é que a série teve quase outros atores aí como protagonistas, né? A série ela vinha sendo desenvolvida desde 2020. Teve mudanças no tom, mudanças nos bastidores, mudanças de produtor, mudou até atores. E ainda bem que optaram por essa dupla, pelo Josh Holloway e a Rachel Wilson, porque eu considero que foi um dos grandes acertos da série e foi um baita acerto no cast. Por fim, Duster deixa essa sensação de que tem uma ideia muito boa. Ela tem uma ambientação muito forte, muito presente, uma dupla de protagonistas que eu considero muito cativantes, como eu disse, eles fisgam a sua atenção, uma produção visual que eu considero assim impecável, muito bonita mesmo, mas se a gente for analisar no contexto geral, isso são apenas detalhes, né? Eles deveriam ser tratados como os detalhes que compõem uma grande série. Porque o que realmente deveria sustentar uma série tem que ser o próprio roteiro, né? E aqui, infelizmente, o roteiro ele não consegue segurar as pontas. Dá pra perceber que eles tentaram até deixar um gancho aí pra uma possível segunda temporada, mas quando tava fazendo a crítica, acabou de sair a notícia que a série foi cancelada pela HBO. E, sinceramente, eu acho que a série não teria forças aí pra essa possível segunda temporada. É aquele tipo de série que poderia ser, né, uma das grandes surpresas do ano, né, pelos nomes que tinham por trás dos bastidores, né, o J.J. Abrams, até o Josh Holloway, mas que no fim ela acaba não se sustentando. E assim, não é nem por causa da ideia, tá? A ideia aqui eu até considero que ela é muito boa, mas sim por um roteiro muito frágil, sem profundidade e que meio que se perdeu ao decorrer dos episódios ao longo do caminho aí. Mas e vocês? O que vocês acharam de Duster? Vocês gostaram de Duster? Queria que tivesse uma segunda temporada? Deixa aqui nos comentários e boa semana pra vocês.